Olá, você está assistindo ao programa 1359, que traz as ideias, as análises, as propostas do advogado e sociólogo Jorge Roque, que é candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. O Roque tem um histórico de militância no movimento estudantil, muito ligado aos movimentos sociais, particularmente na defesa dos trabalhadores. E vamos, a partir de agora, ouvir sobre vários temas. Tudo bem com você, Roque? Tudo certo, e você, galera? Tudo ótimo. Neste programa, o Jorge Roque vai falar sobre um tema que tem tirado o sono de muita gente, emprego e trabalho. Sobre isso, vamos ver o que o Jorge Roque diz a respeito. O governo golpista aprovou uma série de mudanças na legislação trabalhista que retiraram direitos históricos dos trabalhadores. Ainda que a CLT exigisse determinados ajustes, as alterações aprovadas precarizaram ainda mais as condições de trabalho. Defendemos que seja realizado um referendo revogatório das leis impostas pelo golpe. Além disso, que se promovam alterações na legislação que desestimulem a terceirização, punam com rigor o assédio moral, a discriminação e o trabalho análogo ao escravo, e estimule a contratação de grupos discriminados, egressos do sistema carcerário, pessoas com deficiência. Roque, o que é preciso acontecer e o que você propõe a defender? Bom, Galeno, nós sabemos que essa reforma foi uma reforma elaborada até por escritórios patronais, escritórios que defendem essa reforma trabalhista, que defendem aí interesses do capital, interesses das empresas. Então é uma reforma que ela não tem nada a ver com a criação de emprego, ela tem a ver com a redução do custo da mão de obra. Ela não está pensada em melhorar a vida do trabalhador, ela não está pensada em gerar mais empregos. Tanto é que, após a reforma, o que aconteceu? O desemprego tem crescido. Está aí na taxa aproximadamente de 14%, mas se você considerar o subemprego, o trabalho precarizado, está na taxa de 25% da população economicamente ativa. Então, 1 em cada 4 brasileiros em condições de trabalhar ou está sem emprego ou está em trabalho precarizado. Então a reforma, ela acentuou, até a gente pode dizer, e era esperado, acentuou o aumento do desemprego. Para nós voltarmos a ter emprego, nós temos que ter política pública, temos que ter investimentos. Sem isso, não há emprego. Porque o que gera emprego, principalmente, nós sabemos onde está concentrado, mas se você não tiver uma indústria forte, você não vai ter serviços, não vai ter comércio forte. Só o agronegócio, ele gera muito pouco emprego. O emprego está concentrado em pequenas, médias empresas e no comércio, no setor terciário. Mas sem uma indústria de base forte, esses outros setores também não giram. Então é preciso ter uma política específica para esse setor, para a indústria brasileira e também de apoio às pequenas e médias empresas e ao comércio. Porque, enfim, hoje nós vemos aqui em Ribeirão, na região, uma série de lojas sendo fechadas, que é o reflexo do problema mais profundo, que é esse problema industrial. Portanto, nós temos que ter política específica para isso. E o que o governo Temer fez, esse governo golpista, que ele desenvolveu? Ao invés de ampliar o investimento, cortou por meio da PEC da morte. Essa PEC limitou o gasto público por 20 anos. Isso não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz das repartições públicas em breve. Então, se nós não revogarmos isso também, além da reforma trabalhista, que, como já disse antes, nós precisamos revogar, sem isso nós não vamos ter desenvolvimento no país, não vamos ter emprego. Então, nós temos que caminhar nessas duas direções. Ampliar os direitos, mas também criar as bases para esses direitos serem viabilizados, que é o crescimento econômico. Como você vê, esse tema mexe diretamente com a sua vida, com a vida de pessoas que você conhece, da sua família. E os internautas estão mandando perguntas e o Roque vai responder. Jorge Roque, baseada na sua vasta experiência em defesa dos direitos dos trabalhadores, quais as propostas você acha necessária para gerar emprego e salário, emprego decente e salário compatível com a necessidade dos trabalhadores? Então, Roque, o que você tem para dizer e responder a essa indagação feita pelo Pedro de Jesus Sampaio? Bom, Galeno, essa é uma pergunta central e a gente andou muito pelo estado de São Paulo, conversando com as pessoas, conversando com diversas lideranças. Tivemos com o nosso candidato a governador Luiz Marinho por algumas vezes, com o nosso candidato Gilmar Tato ao Senado, com o Suplicy, com candidatos a deputado estadual, a Marcialia, a Bebel. O que nós estamos vendo e tem um consenso entre nós? Precisamos inserir o povo nas relações sociais.
povo do Brasil ele é excluído, boa parte dele, do nosso contrato social básico. Nós temos que inserir ele. Como? Através de emprego e de emprego decente. Como que se dá emprego decente? Não temos outro caminho a não ser por meio da legislação. Se nós deixarmos a relação capital-trabalho por ela mesma, como a reforma trabalhista do governo Temer fez, evidentemente que o trabalhador está numa posição muito fragilizada e direitos vão ser retirados, ele vai ganhar menos. Nós precisamos intervir politicamente por meio de legislação, garantindo direitos. O trabalhador que ganha bem, ele consome também e a roda da economia gira. Sem isso, nós não vamos ter um país civilizado. Precisamos, portanto, para responder ao Pedro, para nós termos um país minimamente civilizado, um país mais avançado, precisamos ter políticas específicas para isso. Eu acho engraçado, eu vi nesses últimos meses, muitas pessoas da elite aqui do Brasil se mudando para Portugal. Por que estão se mudando para Portugal? Porque ela está com emprego. E por que ele está com emprego? Porque tem lá, em Portugal, um projeto desse tipo, que o Estado incentiva a economia, dá direitos, um projeto de esquerda, né? É um partido de esquerda que está à frente do governo português. E as pessoas que criticam aqui, essa parte da elite que critica o que o PT fez nesses últimos anos, estão se mudando para Portugal por conta do que a esquerda está fazendo lá. É muito contraditório. Mesmo os Estados Unidos, as pessoas pegam os Estados Unidos de referência. Lá teve uma profunda mudança, principalmente nos anos 30, que tornou a sociedade muito mais igualitária. Uma intervenção clara, né, do governo nas relações entre capital e trabalho. Por isso que o Roosevelt foi eleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos. Não foi por outro motivo. Teve um programa, o New Deal, né, você sabe, um programa que garantiu aí o desenvolvimento dos Estados Unidos por longo prazo. Então, o que as pessoas admiram lá fora, essas elites, né, que nós estamos nos referindo, que é um grande problema do país, o que elas elogiam lá fora, elas criticam aqui dentro. Nós temos que fazer isso aqui dentro também, no Brasil. Deixar o Brasil um país mais igualitário. E para isso não temos outro caminho. É por meio da política e é por meio de uma política assertiva, que interfira nessas relações e deixe elas mais equilibradas. Esse tema ele tem sido muito discutido nesse período atual porque se depois de alguns governos do Partido dos Trabalhadores houve avanços importantes, de repente, em menos de 2 anos, houve grandes retrocessos. Roque, que o trabalhador pode esperar de um novo governo do Partido dos Trabalhadores no Brasil a partir de 2019? Essa pergunta também, galera, é muito importante, porque eu estou bastante otimista. Apesar de toda essa crise que nós estamos vivendo, existem saídas, né? O povo compreendeu o fracasso do golpe. O povo compreendeu. Prometeram emprego, o desemprego cresceu. Prometeram melhora nas condições de vida, saúde sendo sucateada, educação, faltando recursos para tudo. Então o golpe é um fracasso do começo ao fim, né? Tudo que ele prometeu ele não entregou. A dívida pública, a partir do Temer assumiu, desde quando o Temer assumiu, ela não é que ela diminuiu, ela aumentou muito. Por quê? Porque você está pagando juros, enfim. O governo golpista ele é um fracasso de A a Z. Então, se nós assumirmos de novo aí o poder, nós temos chance de assumir com o presidente Lula, né, nessa chapa que foi posta. Agora vai dar para fazer um governo melhor do que foi feito. Por que eu falo isso? No programa já de governo do PT, tem 3 questões que para mim são fundamentais e que não foram feitas, porque não houve condições para isso. Não foram feitas nesses anos. Quais? A regulamentação da mídia. Isso, você trabalha com isso, você sabe que é essencial para nós termos um país democrático, ter uma mídia mais plural, uma mídia mais democrática. Não é nenhum projeto, enfim, socialista, não é nada disso. Precisamos ter concorrência na mídia. A mídia é um setor monopolizado. Eles falam que tem que ter concorrência, relações, enfim, de mercado e tudo quanto é lado. Mas neles eles não deixam. Nós precisamos só ter concorrência lá. E a mídia, você sabe bem, a grande mídia, sempre viveu do apoio estatal. Ela não vive vendendo jornal ou vendendo qualquer coisa. Vive das propagandas que são vinculadas principalmente do Estado. Então ela sempre teve aporte direto do Estado. Então esse é um eixo, precisamos regulamentar a mídia. O outro eixo, as grandes fortunas, taxar os bancos, isso também o programa do PT incorporou. Isso é o segundo eixo. E um terceiro eixo fundamental é uma reforma do judiciário. Precisamos ter um judiciário mais sensível ao povo, às demandas populares, um judiciário menos apartado. E um judiciário não partidário, não político, que cumpra a sua função de realizar a justiça.
Isso o programa do PT contemplou e são eixos fundamentais, creio eu, para o próximo período. São batalhas gigantes, né, que estão postas aí, lutas, pressupõem muitas lutas, mas eu estou otimista que nós vamos conseguir encaminhar essas questões. Com relação a esse tema que nós estamos tratando no programa de hoje, emprego e trabalho, que os brasileiros que perderam nesses últimos 2 anos as várias conquistas adquiridas nos vários governos do PT podem contar? Pois é, temos que ter, galera, uma política aí de incentivo à indústria, incentivo à pequena e média empresa, crédito. Desde que a Lava Jato começou, desde que o governo Temer assumiu, praticamente o crédito para empreendimentos, para investimentos, esse crédito tudo desapareceu. O BNDES deixou de exercer o papel para o qual ele foi pensado, para o qual ele existe. Então, sem aumentar o crédito, nós não vamos ter desenvolvimento industrial também, né? E para isso você precisa ter uma política específica. Com os juros da forma que está, muito altos ainda, também é impossível, os juros reais. É impossível você ter uma atividade econômica muito intensa. Então nós precisamos também atacar o poder dos bancos. Por que é tão difícil o desenvolvimento brasileiro? Porque não há um motivo econômico para os juros não cair, só há um motivo político, que os bancos controlam boa parte aí dos partidos e tudo mais, né? E aí você não consegue aprovar medidas contra eles. E sem atacar esse problema, fica muito difícil, galera. Então, são 2 eixos que nós pensamos aí. Primeiro, você tem que ter o lado do investimento público, de incentivo, crédito para pequenas, médias empresas, né, para a indústria nacional. A política, por exemplo, que a Petrobras estava levando à frente, de conteúdo nacional, uma política decisiva para o crescimento. Ela estava respondendo aí mais ou menos por 10% do PIB. Assim, algo muito grande. E essa política foi sendo esvaziada. Então, assim, temos que defender a indústria nacional, temos que dar crédito e temos que atacar o poder dos bancos. Sem isso, não vai ter desenvolvimento. Renegociar a dívida, a nossa dívida ela já foi, né, segundo vários estudos, paga. Então, temos que ter pelo menos uma auditoria, isso está na Constituição. A auditoria da dívida é algo fundamental para nós equacionarmos o problema também, galera. Com relação ao mandato de um deputado federal, com relação a esse tema, emprego e trabalho, o que é possível, de uma maneira muito específica, fazer na Câmara dos Deputados, Roque? A primeira coisa que nós estamos propondo é revogar essa reforma trabalhista que foi feita. Essa reforma tem que ser revogada. Ela traz elementos que são assim, muito perniciosos. Criou uma forma de contrato de trabalho que remete lá à Revolução Industrial, que é você pagar por hora, né, por dias de trabalho. Isso é um trabalho extremamente precarizado. Então nós temos que revogar essa reforma trabalhista. E do outro lado nós temos que ter políticas de incentivo à atividade econômica, como essas que eu falei, de crédito, usar os bancos públicos para isso, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa, podemos deixar privatizar, e ao contrário, temos que ampliar o papel deles, como eles estavam tendo, né, de incentivo à atividade econômica. Você viu como funciona o programa. As pessoas perguntam e o Jorge Roque responde tudo, de uma maneira muito didática, clara, fácil de você entender. Mande a sua questão, mande a sua pergunta que o Jorge Roque vai responder. Consulte o site, entre lá, veja e assista as suas opiniões e mande o seu toque.